Agora a gente vai continuar estudando a relação das palavras, mas não agora sintaticamente. O que uma palavra exerce de função dentro da oração? Mas o estudo das relações de significado. O que isso quer dizer? Que seria a introdução à semântica. A semântica, que é o que nós vamos falar hoje brevemente, que também faz parte da gramática, é a área da gramática, ou da linguística também, que vai tratar da significação das palavras. Ou seja, tanto no sentido, tanto isoladamente, como contextualmente, dentro da oração. E é através da semântica que a gente entende como é que aquelas palavras são empregadas naquele contexto. Vamos pegar um exemplo, é o estudo do sentido. Aquela palavra, ela tem que sentido naquela oração. Vamos pegar um exemplo simples. Se eu digo, a porta está aberta, o que eu estou querendo dizer? Que a porta está aberta, não é verdade? Eu chego aqui e falo para vocês, gente, a porta da igreja está aberta, a porta está aberta. Dentro do contexto, vocês vão entender que é a porta da igreja. Agora, se eu emito esta mesma frase num ambiente, eu dirigindo o carro e o rapaz do meu lado no farol, o carro que está do lado do meu lado, está com a porta aberta, e eu digo, ei, a porta está aberta. A porta do carro está aberta, a porta do carro dele está aberta. O contexto vai mudar o sentido da oração. Percebe que seria a mesma oração, mas dentro do contexto diferente, muda-se o sentido da oração. Não é mais a porta da igreja, agora é uma porta de carro. Agora se eu digo, fui mandado embora, mas o meu chefe disse que as portas ainda estão abertas. A porta ainda está aberta. É o mesmo sentido? Eu estou querendo dizer alguma porta física? Não, estou querendo dizer sentido de oportunidade, não é? Percebe? Seria a mesma oração, mas num contexto diferente, mudou o seu significado. É isso que é o estudo da semântica, é o significado das palavras, o sentido que as palavras têm em determinado contexto. A semântica está muito relacionada até com o sentido, com o estudo da pragmática, que não é uma questão, que não é tanto gramática, mas é mais linguística, que seria o estudo da linguagem em seu uso concreto, no seu uso diário. Que aí também tem relação com isso que a gente acabou de falar, a questão dos contextos sociais, o contexto histórico que a pessoa vivencia. Agora, se a semântica é o estudo do significado, essa é a parte mais simples que a gente tem da gramática, ela é mais simples que a sintaxe. Dentro desse estudo, a gente vai ter algumas classificações. As palavras, elas podem ser chamadas de determinados nomes, em relação no sentido, dependendo da relação que ela tem com a outra. E esses nomes são o que nós chamamos aqui. Essas aqui são algumas classificações que nós temos na semântica. O estudo da sinonímia, da antonímia, da homonímia, da paronímia, da polissemia, da ambiguidade, da intextualidade, denotação e conotação. Isso aqui é muito importante também na redação. Por quê? Principalmente quando a gente fala de homonímia ou sinonímia e antonímia. Sinonímia seria... Vocês já ouviram, sabe aquela palavra sinônimo? O que é sinônimo? Diz um sinônimo aí, diz o sinônimo de amor. O que seria isso? Sinônimo. Tipo, um conjunto de palavras que tem o mesmo sentido, não é? Diga qual é o sinônimo de bonito? Belo. Se eu disser belo e bonito, vai ter o mesmo sentido, vai expressar o mesmo sentido, não é verdade? Então, são palavras sinônimas, porque tem o mesmo sentido. Tudo isso é o estudo que é do sentido das palavras. Então, está relacionado com a semântica. Então, na semântica, a gente vai aprender o que é denotação, o que é conotação, o que é sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia, ambiguidade e textualidade. O que a gente mais escuta no dia a dia são os sinônimos e os antônimos. Sinonímia e antonímia. Agora, se eu pego, no primeiro ponto, aqui, se eu pego aqui, neste primeiro tópico da semântica, o estudo da denotação e conotação.
E eu pego esses dois exemplos. Isso aqui é importante para a gente saber o que é diferenciar um texto em prosa, um artigo de uma poesia ou de uma história de ficção. Entra neste campo, denotação e conotação. Se eu pego este exemplo, a leitura é uma atividade que demanda tempo, energia e paciência. Essa frase aqui. O que eu estou querendo dizer? Não é literal? A leitura é uma atividade que demanda tempo, energia e paciência? Eu estou falando de forma literal. Agora o exemplo abaixo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói inocente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. A linguagem não está sendo utilizada de uma maneira diferente? Amor é fogo? Literalmente não. Pega a sua mão, acende o fogão e mete lá na boca do fogão, para ver se você tem amor. Não é fogo, né? Amor não é fogo. Ou seja, a linguagem está sendo utilizada de uma maneira metafórica. Isso é o que nós chamamos de conotação e denotação. A conotação, ou melhor, a denotação, é sempre quando a linguagem é utilizada no seu sentido literal. Falou de maneira literal, você está falando de maneira denotativa. E a linguagem denotativa é muito presente em que tipo de texto? Textos acadêmicos, artigos científicos, TCC de faculdade. Você não pode ficar utilizando de uma linguagem conotativa, cheio de metáforas, não é permitido. Você tem que ser literal, objetivo, porque você está se colocando como um cientista e está tentando analisar um determinado problema no seu trabalho acadêmico. Um texto dissertativo argumentativo de Enem, quando você vai prestar o Enem, também tem que ser uma linguagem mais denotativa, literal, objetiva. Você não vai ficar cheio de metáforas num texto. Por quê? Não, por quê? Uma redação de Enem terá introdução, você vai trabalhar com o quê? Um tema, desenvolver um problema e criar argumentos defendendo ou indo contra esse problema que você levantou na redação de Enem. Isso aí tem que ser objetivo, tem que ser literal. Não vai ser uma linguagem conotativa, cheio de metáforas, de figuras de linguagem. Ok? Agora, onde é que está presente, então, esta linguagem que é uma linguagem mais metafórica, conotativa? Quando eu tiro aquele termo no seu sentido literal e deixo e aplico ele em outro sentido, como fogo. Seu sentido literal, fogo, é que é um elemento da natureza, certo? Só que eu tirei o sentido literal, fogo, e coloquei o outro sentido dele ser amor, sentimento, não é verdade? Eu mudei o sentido. Onde é que está presente? Nos textos literários, não é verdade? Textos poéticos e literários, tanto textos como romances, contos, novelas, tudo que seja ficcional, a gente vai ter esta linguagem mais conotativa, mais metafórica. Então, quando a gente estuda as figuras de linguagem, sempre quando a gente fala de figura de linguagem lá na aula de interpretação bíblica, o que é metáfora, o que é símile, etc., as figuras de linguagem estão dentro deste campo, do estudo da linguagem no seu sentido conotativo. Então, esse é o primeiro ponto no estudo da semântica, é que a linguagem ela pode ser utilizada tanto no seu sentido literal, como no seu sentido figurado, no seu sentido metafórico. A linguagem ela se desdobra dessas duas maneiras. Mas, além disso, no estudo da semântica, a gente também tem aquilo que nós chamamos de sinonímia e antonímia, que é quando as palavras elas exercem uma relação sobre a outra, ou de semelhança, ou de oposição. No caso do exemplo aqui, que eu trouxe no slide, bonito, belo, beato, religioso, crente, cristão. Se eu falo para você, crente, e falo para você, ô crente, ou falo para você, ô cristão, eu estou falando a mesma coisa, não é verdade? Crente e cristão têm o mesmo sentido. Alguém que professa a fé em Cristo, certo? Ou alguém que faz parte da igreja cristã, né, de maneira mais geral. Crente ou cristão. As duas palavras exercem esse mesmo sentido, nós chamamos então que elas são sinônimas. É uma relação de sinonímia.
Então, uma relação que ela exerce sobre a outra é de sinonímia. Elas têm o mesmo sentido. Agora, se eu digo pão fresco, pão velho, eu estou transmitindo a mesma ideia? Pão fresco, pão velho? Não, porque eu trago uma ideia a mais. Um pão fresco é um pão novo que acabou de sair. Um pão velho é um pão de dias, um pão que já não pode ser até mais útil para ser comido, não é verdade? Então, traz ideias diferentes. Carrega significados diferentes nessas palavras. Da mesma forma, sábio e ignorante. Não tem aqui uma relação de oposição? Uma pessoa que é ignorante é uma pessoa que não é sábia, né? Ou uma pessoa que é comunicativa é uma pessoa que não é tímida. Então, aqui uma relação de antonímia, a gente tem essa relação de oposição. Quando um termo ele transmite uma ideia e o outro termo ele transmite a ideia oposta, como no caso pão velho e pão fresco, sábio e ignorante, e tímido e comunicativo. Esta relação é uma relação de antonímia. Então, sinonímia, palavras que têm o mesmo sentido, não é? E antonímia, palavras que têm sentidos opostos. Isso ajuda a gente a construir um bom texto, principalmente também quando a gente fala de redação de Enem. Sabe quando você já, eu acredito que vocês já escutaram, quando o professor fala que uma boa redação, alguém já falou, você não pode repetir palavras? Não repete palavras. O texto fica mal escrito ou fica feio quando você repete muitas palavras. Falar sempre aquele mesmo termo. Está repetindo aquele termo um monte de vezes, não é verdade? Qual é uma maneira da gente evitar a repetição de palavras numa redação? É utilizar de sinônimos. Então, quando você conhece os sinônimos, você não repete, porque você vai usar palavras diferentes para expressar o mesmo significado. Tipo, quando a gente pega um texto, quando a gente pega a redação de uma redação, pega a redação que é mais comum no nosso dia a dia, porque acredito que todo mundo aqui já fez alguma redação, seja no Enem ou seja na escola. Você vai dizer assim, portanto é a conjunção de conclusão. Portanto, repete portanto em cada parágrafo. Isso é uma redação mal feita. Agora, se você diz, portanto, e aí você usa outra conjunção de conclusão que não seja portanto, logo, a seguir e coisas do tipo, você vai tornar o texto muito mais agradável ao se ler, e se não ficar aquela coisa feia, como demonstra muito uma pobreza no seu vocabulário, você repete as mesmas palavras. Então, um texto que repete muito demonstra isso, pobreza vocabular. A pessoa não tem o domínio da linguagem, e isso reflete no texto. Então, ele não lê. Então, sempre uma maneira de se escrever bem é utilizando de sinônimos, para que a gente não repita palavras. Mas eu quero transmitir essa mesma ideia do que eu disse anterior. Tá, então pega um sinônimo, porque você vai transmitir uma ideia semelhante, mas com uma palavra diferente. Agora, se isso é importante numa redação, também as palavras têm um sentido de homonímia, uma relação de homonímia e de paronímia. Isso aqui também entra muito em relação com a nossa escrita. Homonímia são palavras que elas são semelhantes, mas elas podem ser semelhantes, só que ser semelhantes no som ou na grafia, na forma como se escreve ou na forma como se pronuncia. Na palavra aqui, concerto e concerto com S. Quando eu digo concerto, não é a mesma palavra, dizendo concerto e concerto? Como é que eu vou saber que é com S e com C na hora de eu falar? É a mesma coisa, não é? Concerto e concerto. Só que na forma de eu escrever é diferente. Uma é com C e outra é com S. Então, elas podem ser semelhantes na pronúncia, só que diferentes na grafia. E o que é interessante é que as homonímias são palavras que são semelhantes ou no som ou na grafia, mas que expressam sentidos diferentes. Concerto é uma apresentação musical, concerto com C. Fui no concerto, fui assistir um concerto ontem no Teatro de São Paulo.
Agora, quando eu digo conserto com S, é um ato ou efeito de conserto. Eu consertei o meu rádio ontem, o meu rádio queimou e eu consertei o meu rádio. Conserto com S. Consertar. E concerto com C é uma peça musical e coisa do tipo. Aqueles eventos que tem música clássica e coisa do tipo, né? Então, isso entra muito quando a gente escreve. Às vezes, como a gente não a gente aprendeu a linguagem ouvindo e falando, não é verdade? Só que quando a gente escreve, a gente fica na dúvida. Eu vou consertar a minha roupa, é com C ou é com S? Às vezes a gente se confunde e escreve de uma maneira, quando na verdade é da outra. Porque a gente sabe a pronúncia, mas a gente não sabe como é que ela se manifesta na escrita. E aí a gente pode confundir, consertar com S e consertar com C. Da mesma forma, almoço e almoço. Almoço e almoço. Percebe que eu estou pronunciando de maneira diferente? Almoço e almoço. Só que se escreve da mesma maneira. Não é verdade? Almoço e almoço. Isso aqui tem que ficar atento. Mas o que é interessante? Se uma pessoa não tem o domínio da escrita, não tem o hábito de escrever, tem muita dificuldade na pontuação e na situação, vai ficar com dúvida, será que almoço tem acento? Será que eu meto acento nesse almoço aí? Porque dá diferença, porque quando a gente pronuncia não é da mesma maneira, só que escrever é igual, e pode confundir, a pessoa pode ficar com dúvida. Almoço é o quê? O almoço da família. Hoje vai ter almoço da família. Almoço, aqui está como um substantivo, né? Agora, hoje, isso. Agora, quando eu digo almoço todos os dias na padaria da esquina, já se tornou um verbo. Percebe como a mudança de pronúncia... Percebe como a mudança de pronúncia muda a classificação da palavra? O almoço da família, substantivo. Almoço todos os dias, virou verbo. Por causa da entonação da palavra. Isso é uma relação que nós chamamos de homonímia. Então, palavras que são homônimas são palavras que têm sentidos diferentes, mas elas podem ser semelhantes ou na pronúncia ou na escrita. Ok? Mas ainda tem outro, nessa mesma relação de homonímia, tem aquela que é a pegadinha das pegadinhas. Casa e casa. Casa e casa. Casa é o quê? É uma casa, né? O lugar onde a gente mora, uma residência. Mas casa também pode ser de casar, né? Casar, casa, de casar, como casa de residência. Mas tanto se escreve da mesma maneira, casa. Hã? Sim, quando se torna verbo. Quando se torna um verbo. Casar, no infinitivo. Mas quando a gente faz só casa. Se a gente isolar a palavra, ela tem o mesmo sentido. Vamos pegar como exemplo. Vamos pegar um exemplo de um contexto assim, bem nada a ver assim. Se a gente está numa conversa assim, uma conversa informal, informal, e alguém pergunta: ei, o pastor casa? Ei, o pastor casa? O pastor casa? Tipo, o pastor pode casar? Outras pessoas podem fazer cerimônias religiosas? Percebe que ele usou o termo casa. O pastor casa? Eu quero casar. Será que o pastor casa? E percebe, então, no contexto informal, a gente vai usar casa nesse sentido de casar. Vai ser um verbo mesmo. Isso aqui a gente está sempre o R nesse contexto informal. Agora, casa também vai ser... Não, o pastor casa residência. O pastor é casa. Né, nesse sentido. Veja, então, que palavras que têm o mesmo sentido, que têm sentidos diferentes, só que se escrevem de maneira igual e se pronuncia de maneira igual também. Sabe uma palavra que é assim? Aquela que todo mundo usa? Manga.
Manga, dependendo do contexto, muda. Ah, eu chupei uma manga ontem, fui na feira, comprei 10 mangas e chupei em manga. Manga. Agora eu digo, rasguei a minha manga da camisa. É a mesma palavra, o mesmo som, a mesma forma como se escreve, mas e isso que vai causar as ambiguidades. Quando a gente escreve uma palavra e a gente não tem ideia exatamente está muito ambíguo isso aqui, não está muito claro. Está querendo dizer isso ou está querendo dizer aquilo? Entra nessa questão das palavras terem sentidos iguais, mas sentidos diferentes, mas maneiras iguais de se escrever. Além disso, existe o oposto, que é a paronímia. A paronímia é quando as palavras elas são semelhantes e elas também é muito semelhante à homonímia. Só que, enquanto a homonímia, elas são parecidas mesmo, tipo, concerto. Concerto eu estou pronunciando a mesma palavra, só que se escreve de maneira diferente. Aqui não, aqui elas são apenas semelhantes. Apenas semelhantes. Abjeção e objeção. Percebeu? Abjeção e objeção são semelhantes, não são iguais, mas nós podemos empregar de maneira errada se nós não dominarmos a linguagem. E isso acontece muito. Ah, eu vou fazer aqui uma abjeção. Eu vou fazer uma abjeção aqui, e não uma objeção, uma contestação. Ah, eu vou dar uma contestação aqui. Não. Se você não tem o domínio da linguagem, pessoas que não costumam ler e não tem tanto vocabulário, isso é muito comum. Parece que não, mas é muito comum. Tenta falar bonito. Só tenta. Você entra num ambiente que todo mundo fala bonito, e aí você quer falar bonito. Como a gente não tem o rico vocabulário, a gente vai tentar falar palavras novas, só que a gente não vai saber empregar da maneira correta. E aí pode acontecer essa questão. Eu vou fazer aqui uma abjeção, porque para mim eu vou lembrar de abjeção com objeção. Para mim é a mesma coisa, eu vou confundir. E aí eu emprego de maneira errada. Então isso é muito comum no dia a dia, muito comum. Quando a gente quer falar bonito, quer falar legal, só que a gente, como não conhece todas as palavras, a gente lembra de uma que a gente viu na TV, associa com a outra, e aí a gente usa, e não tem nada a ver. Ou quando a gente fala comprimento e cumprimento. Não é muito semelhante? Pode confundir. Comprimento é uma medida, né? E cumprimento é o ato de cumprimentar, não é verdade? Só que, se você também não tem não está tão familiarizado, você vai se confundir. Pode escrever ou como cumprimento, você vai ficar com dúvidas, porque você não usa constantemente essas palavras, não emprega ela constantemente, você fica com dúvida. Então, isso é o que nós chamamos de paronímia. Palavras que são muito semelhantes, mas têm sentidos diferentes, que mudam uma letria ou outra, como delatar e dilatar. Dilatar é expandir. Quando você vai na clínica, no oftalmologista, você faz uma dilatação, não é verdade? Da sua pupila. Agora, delatar é denunciar, é o dedo duro, é o X9, delatar, né? É apontar o dedo, delatar, não é verdade? Você fez isso. Então, delatar é denunciar, acusar, denunciar. São palavras que elas são muito semelhantes e que pode confundir a gente na hora que a gente ou emprega ela ou na hora que a gente escreve. Então, a gente pode ter esse tipo de problema se a gente não entender, não conhecer essas palavras. E essa relação chamamos de paronímia, palavras que são... Isso é exatamente o que é justamente essa relação de paronímia. Palavras, não é meio parecido? E aí confunde no emprego. Então, essa relação que nós chamamos é uma paronímia. Agora, por último, inclusive você está acrescentando determinado parte a um grupo, tipo inclusão digital. É fazer que todo mundo tenha acesso a mesma coisa,
os recursos digitais, a tecnologia, inclusão digital. Exclusivo é quando você diz algo que é novo, é exclusivo. Nossa, você lançou um celular novo, ele é exclusivo, ele é novo. É o sentido de só tem ele, sabe? Muda-se o sentido, não é o mesmo sentido, exclusivo. Agora, inclusive, é o sentido de incluir uma parte a um todo. Nesse sentido de, pessoas que não têm computador, através de um programa assistencial, fazer com que todo mundo tenha acesso a computador, não é? Então, exclusivo, e é exclusivo quando algo é novo, é exclusivo, é novo, e coisa do tipo. Agora, além disso, existe também a polissemia, que também é muito comum. A polissemia é quando as palavras, elas se pronunciam igual, se escrevem igual, mas também têm sentidos diferentes. A palavra vela, ela pode ser empregada dependendo do contexto de várias maneiras. Apaguei a vela. A vela é o quê? É um objeto, não é verdade? Um objeto onde a gente usa para iluminar, não é verdade? Agora, quando a gente diz, a vela do navio foi rasgada, o que é a vela? A vela que é a estrutura do navio que serve para fazer ele se movimentar através do vento, não é verdade? Já mudou o sentido. Vela vai servir tanto para se referir àquela parte do navio, como também vai servir ao instrumento que nós utilizamos para a iluminação, uma vela. Isso é o que nós chamamos de polissemia. Agora, se eu digo, assaltaram um banco da cidade. Banco é o lugar onde nós usamos para onde está a movimentação financeira, não é verdade? Banco, assaltar o banco da cidade. Mas, se eu digo, gosto de sentar no banco da praça, é o mesmo sentido? Sabe onde que a gente vê muito isso? Esse uso, a polissemia, nas propagandas. As propagandas se utilizam muito de polissemia quando quer fazer algum jogo de linguagem, aí usa uma palavra com mais de um sentido, para dar aquele jogo, para dar aquele, vamos dizer assim, o duplo sentido. Quando a gente fala, essa palavra tem duplo sentido, porque a gente sabe que ela tanto pode se referir a uma coisa, como pode se referir a outra coisa. E as propagandas de TV utilizam muito da questão das linguagens serem polissêmicas. Quando a gente diz, bati meu pé na quina, o meu pé é o meu pé, a parte do meu corpo. Agora, peguei a fruta direto do pé. Já não é a mesma coisa, é o pé da árvore, né? É um pé, só que já não é pé, parte de um corpo, já é mais uma estrutura de uma planta, né? Uma fase de uma planta, vamos dizer assim. Agora, isso é uma polissemia. A polissemia, então, é o quê? É quando uma mesma palavra, ela tem vários sentidos. Vários sentidos. Eu uso essa palavra utilizando ela para empregar em vários contextos diferentes. É a mesma palavra empregado de várias maneiras. Percebe que a gente falou do termo anterior, que era manga? Manga também entra nessa relação de polissemia. É uma palavra que tem vários sentidos. Ok? Além disso, e isso é o que pega muito na nossa escrita também, é a ambiguidade. Ambiguidade é quando e está relacionado também com a polissemia, quando entra a questão da duplicidade de palavras. Você está muito ambíguo, não está muito claro, não estou conseguindo entender você muito bem, você não é muito claro, preciso. Pedro e Maria vão desquitar-se. Todo mundo sabe o que é desquitar-se? Separar, se separar, se divorciar, desquitar-se. Pedro e Maria vão desquitar-se. Quem vai desquitar-se? É Maria? Marina. Marina ou Pedro? Os dois, não é? Mas eles vão se desquitar-se de quem? Eles vão se divorciar do marido e da esposa de cada um, ou eles vão se divorciar entre si, eles são casados? A frase não deixa claro, não é verdade? Não deixa claro. Pedro e Maria vão desquitar-se um do outro ou de seus cônjuges. De quem eles vão desquitar-se? Há uma ambiguidade, uma duplicidade de sentido. A gente não sabe se eles vão se divorciar e três são casados, vão se divorciar, ou ambos vão se divorciar do seu marido, da sua esposa, dos seus próprios casamentos.
Há uma duplicidade de sentido. Isso aqui é o que nós chamamos de ambiguidade. Não está muito claro. De que, afinal? Ou a frase abaixo. O pai quer o casamento logo, mas a filha não quer. A filha não quer o quê? Não quer o casamento ou não quer que seja logo? O que ela quer? Não está muito claro. Isso é uma ambiguidade. Agora, isso também reflete muito na nossa escrita. E isso é o que a gente tem que fugir. A gente tem que fugir disso na hora que a gente escreve, de ser ambíguo, de não ficar muito claro. Agora, o xadrez está na moda. O que está na moda? O xadrez. Mas o xadrez é o quê? O xadrez, jogo de xadrez? Ou a roupa xadrez? O que está na moda? Não está claro. A ambiguidade. A ambiguidade, a gente tanto pode acontecer por causa da organização das palavras. Está faltando uma palavra aí que dá mais sentido, ou não está organizada de maneira correta. Ou também pode acontecer que a ambiguidade pode estar fora do seu contexto. No caso, o xadrez está na moda, é uma frase isolada. Mas se eu coloco dentro de um contexto maior, no qual eu estou falando do jogo de xadrez, já vai perder a sua ambiguidade. Então, a ambiguidade ela pode ser vencida tanto pelo contexto, o contexto mais amplo do texto, ou às vezes é porque eu não empreguei, ou é porque falta palavras, ou a forma como eu organizei a oração está de uma maneira que possa trazer ambiguidade. Como no caso de o pai quer o casamento logo, mas a filha não quer, eu poderia complementar. A filha também não quer o casamento. Isso continua, não quer o casamento. Mas como eu, para o sono não quer, faltou eu acrescentar mais palavras, há essa ambiguidade. Então, isso é o que nós chamamos de ambiguidade, é o que nós buscamos evitar quando nós escrevemos. Ou, às vezes, nós fazemos isso de forma proposital também em propagandas, quando a gente quer chamar a atenção. Isso também é muito comum em propaganda de TV, em anúncios e coisa do tipo. Agora, a última parte, intertextualidade. A intertextualidade é quando os textos se comunicam. Isso também é muito comum, não apenas no texto escrito, mas no texto falado, o texto oral. Quando nós entendemos que o discurso também é um texto, a gente também tem a intertextualidade. Vocês já escutaram alguém falar que nada é novo? Nada que a gente fala é novo? E nem as nossas ideias são novas? Porque a gente está constantemente sendo influenciados? Existem, então, textos que nós utilizamos para construir os nossos próprios textos. Nesse sentido, eu estou falando texto como se fosse discurso. Aí eu vou dar um discurso muito bonito, mas não saiu da minha cabeça. Eu fui influenciado com as coisas que eu li, com as coisas que eu ouvi, e isso me influenciou, e ao construir o meu próprio discurso, eu vou construir aos moldes de toda aquela bagagem que eu já tenho. É uma relação de textualidade. No texto escrito, a gente vai ver isso de várias maneiras. Analogia, citação, paródia. Neste caso aqui, é uma passagem do que o apóstolo Paulo está escrevendo, se eu não me engano, a Timóteo, e ele diz: porquanto afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda digno é o trabalhador do seu salário. Aqui ele está fazendo duas citações. Paulo está fazendo uma citação de Deuteronômio, e ele também está fazendo uma citação do próprio Evangelho de Lucas. Ou seja, Paulo tinha algum contato com o Evangelho de Lucas já naquele período. Ele faz duas citações na epístola dele. Isso é o que nós chamamos de intertextualidade. Quando os textos eles se comunicam. Quando um texto ele tem outro texto dentro dele. Quando há um texto dentro de outro texto, é uma intertextualidade. Neste caso aqui, ele está fazendo uma citação de outro texto para comunicar uma ideia. Então, é uma intertextualidade. Agora, a intertextualidade pode ser assim, por meio de citação direta, quando eu cito outro autor. Pode ser uma citação indireta, quando eu cito outro autor, mas eu não utilizo as mesmas palavras dele. Eu uso as minhas palavras, parafraseio o que ele disse. Eu posso usar de uma alusão,
quando eu estou citando outras fontes, mas com as minhas próprias palavras, com as minhas próprias ideias, mas percebe que eu tive alguma influência. Sabe, quando você pega algum texto, você percebe que isso aqui tem uma influência de outro autor, e você percebe que ele fala coisas que você se remete a outro autor, ele está fazendo uma alusão. E também as paródias, é um tipo de intertextualidade. Isso aqui é uma paródia, esse pedaço de texto. Minha casa tem goteiras, pingam daqui, pingam de lá. Quando chove é uma tristeza, pegue um balde para ajudar. Vocês se lembram disso aqui, uma poesia muito famosa? Um poema muito famoso? Minha terra tem palmeiras. Não é verdade? Minha terra tem palmeiras onde canto, sabia, os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Aqui é o poema de Gonçalves Dias, famosíssimo, muito famoso na literatura brasileira. Isso é uma paródia. Eu estou fazendo a mesma estrutura, os mesmos sons, só que mudando totalmente o sentido, mudando totalmente o significado. Percebe? Eu utilizo, é como se eu utilizasse a forma, mas o sentido, a ideia é outra. As paródias são muito comuns nos programas de TV, nos programas de humor, não é verdade? Quando a gente pega uma paródia de super-herói, paródia de super-herói geralmente é o quê? É quando pega aqueles super-heróis e tornam eles paspalhões, tornam eles caricatos, engraçados. Eu mudei totalmente o sentido, o significado daqueles personagens, de serem heróis, sérios e fortes, dentro de um contexto de humor, vão ser paspalhões, vão ser engraçados, vão ser desastrados. Mudei o sentido. Isso é uma paródia e entra na questão da intextualidade, porque está trabalhando com outras ideias. Eu estou usando outras ideias para trabalhar as minhas. No texto, eu utilizo outros textos para trabalhar o meu texto. Isso aqui, todos nós, quando nós escrevemos, quer no dia a dia, até mesmo numa conversa de WhatsApp, a gente vai usar da intextualidade em algum momento. A gente vai falar de alguma coisa quando a gente vai dar um conselho, a gente vai se lembrar de coisas que a gente escutou, de coisas de outras pessoas, de livros que a gente talvez leu de aconselhamento ou da Bíblia Sagrada, para a gente dar o conselho. E aí no texto, a gente vai escrever texto, a gente vai usar as nossas palavras, mas remetendo as ideias de outras pessoas, não é verdade? Uma relação de intertextualidade. Então, esses são os principais pontos que a semântica trabalha. E é muito importante elas na construção do texto, de escrever de maneira mais coerente, mais coesa, mais clara, mais objetiva, mais bela. Escrever de maneira mais bela, bem construída. A gente trabalha também com essas questões de semântica. Então, recapitulando, a gente falou de algumas delas. Quais foram? Quais foram? Denotação e conotação, sinonímia e antonímia, homonímia e paronímia, polissemia, ambiguidade e intertextualidade. Todas elas são importantes para escrever um bom texto. Assim como dominar a sintaxe, saber as conjunções é importante, não repetir palavra é muito importante, não é verdade? Não deixar que o texto fique ambíguo, mas ele tenha clareza, é muito importante para transmitir uma ideia. E isso entra em contato com o que a gente sempre falou desde o início da aula, que a linguagem tem qual é o principal objetivo dela? Da linguagem? É a comunicação, não é verdade? Quando eu domino a linguagem, eu domino a minha capacidade de me comunicar. E entra justamente nisso. O estudo da semântica não é o estudo do sentido. Quando eu utilizo a linguagem, tanto na escrita como na fala, e tem ambiguidade, e não é claro, e é feio, mal construído, entra na questão da semântica. E isso atrapalha na comunicação. A ambiguidade atrapalha na comunicação, porque não está claro, não é verdade? Então, isso é muito importante para que a gente consiga expressar as nossas próprias ideias no texto, escrever de tal maneira que a gente consiga, de fato, dizer o que a gente quer dizer.
que é o que geralmente é o que não acontece num texto, né? A gente quer dizer uma coisa, mas na hora que a gente escreve, né, a gente não consegue expressar da maneira como nós queremos dizer, porque nós temos dificuldade na maneira de escrever. Ok? Então, esses são os principais pontos da semântica. Existem outros que a semântica trabalha, mas que não cai muito no nosso dia a dia, ou em Enem, ou em provas. Geralmente, esses são os mais famosos que nós mais estudamos. Denotação, conotação, sinonímia, homonímia, e polissemia, ambiguidade e intertextualidade. O estudo do sentido. Isso aqui vai ser muito importante, principalmente conotação, no estudo da estilística, que vai ser a próxima aula. A estilística, que entra na questão das figuras de linguagem. A gente vai falar de linguagem conotativa, certo? As figuras de linguagem. Então, essa foi a aula de hoje. Ela é muito mais simples, mas é quase um deconeba, quando a gente não vê isso no nosso dia a dia, né? Mas isso aqui é algo que sempre está presente no nosso dia a dia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a dizer? Intertextualidade é quando a gente usa outro texto no nosso texto. Quando você vai escrever um texto, você vai escrever, escreva para mim a respeito da salvação em Cristo. Você vai citar versos bíblicos, não é verdade? Você vai se utilizar de outros textos para falar para mim a respeito da salvação em Cristo, para defender a ideia da salvação em Cristo. Mas estou utilizando outros textos. Você pode utilizar escrevendo os textos, no seu texto, você fazendo a citação direta, como apenas mencionando eles com as suas próprias palavras, fazendo alusão ou uma citação indireta, parafraseando as palavras de Paulo. Geralmente, quando a gente faz numa aula, a gente fala, Paulo disse tal coisa. Eu estou parafraseando, Paulo não diz exatamente isso que eu estou dizendo, ele não disse, mas eu estou falando com as minhas próprias palavras. É uma relação de intertextualidade. Utilizar outros textos para escrever o meu texto, para produzir o meu próprio texto. Isso é tanto na escrita, como no discurso, na fala. Geralmente a gente se utiliza de outros discursos, outras ideias, para desenvolver as nossas próprias ideias. Nada é novo, nada surgiu da nossa cabeça. Tudo é uma construção, tudo é algo que foi construído ao longo da nossa vivência, da nossa experiência. Isso aí já entra no campo da linguística e da pragmática também. Mas isso é intertextualidade. Só para ficar mais claro, isso é intertextualidade, trabalhar com outros textos no seu texto. Ok? Citar outros autores. Citar outros autores. Agora, ambiguidade é quando o texto ele tem duplo sentido. Como no caso que a gente falou. Pedro e Marina querem desquitar-se. Tem duplo sentido, porque pode ter tanto o sentido de que eles vão se separar entre si, como pode ter o sentido de que eles vão se separar dos seus próprios cônjuges, não é verdade? Ou seja, duplicidade de sentido. E por isso que a ambiguidade. E isso acaba gerando o que nós chamamos de ruído de comunicação. Porque eu posso dizer, Marina e Pedro vão desquitar-se para você. Vamos dizer assim, suponhamos que isso seja uma fofoca. Nossa, adoraria. Você não conhece nem Maria nem Pedro, só eu conheço. Mas eu penso que você conhece, vamos supor. E aí eu digo, Maria e Pedro vão desquitar-se. Como não está muito claro, você pode pensar, eles eram casados e vão se separar. E aí você vai levar essa informação adiante, eles são casados e vão se separar. Aí eu chego na Ângela e digo, Marina e Pedro vão desquitar-se. E ela já pode entender de outro sentido, porque como houve duplicidade, ela pode entender como eles eram casados entre os seus próprios cônjuges e eles vão se separar. Ou seja, vai gerar um ruído de informação. Enquanto você vai levar a ideia adiante, a informação adiante, de que eles eram casados e vão se separar, você vai levar a fofoca adiante de que eles de que eles não são casados, de que eles vão se separar dos seus próprios cônjuges. E aí vai gerar um ruído de informação, uma desinformação, por causa da ambiguidade, a duplicidade de sentido. Então, o texto ele é ambíguo quando gera essa pergunta, afinal, é isso ou é aquilo? Quando ele tem dois sentidos, ou é esse sentido, ou é aquele sentido. Ok? Essa parte ficou clara?
Agora, os sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos são os mais fáceis, né? Homônimos, palavras que são semelhantes, com sentidos diferentes. Parônimos são... sinônimo, palavras que têm o mesmo sentido. Várias palavras com o mesmo sentido. Um só sentido para várias palavras. Antônimo é quando existe uma relação de oposição de sentido. As palavras têm sentidos diferentes, são oposição. O antônimo de bem é mal. O antônimo o contrário. Entenda isso como contrário. O oposto. O oposto de feliz é triste. Então é um antônimo, porque sentido diferente e palavras diferentes com sentidos opostos. Ok? E essa, então, foi uma pincelada geral a respeito de semântica.